Obrigado, Pai, por nos firmar nessa esperança, Pai. Por colocar em nós, Pai, um novo cântico, Pai. Um cântico de esperança, um cântico de vida, Pai. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Aleluia. Adore a Ele de todo o teu coração. Jesus. Ti, Jesus, diante de um Deus que é eterno, que o seu reino não será abalado. És totalmente amável,
És totalmente digno de adoração, de todo louvor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja luz, apenas notas sem canções. Ah, Senhor, e mesmo em tentações, nós cremos em Ti, Jesus. Nós acreditamos no Teu nome. Creio em Ti. Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. E que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aproveitar esse momento, eu gostaria que a gente ajoelhasse mesmo e orasse pela paz em Israel, né? Nós estamos em meio aí a um cumprimento mesmo
da palavra de Deus, estamos vendo aí esse bombardeamento que está acontecendo, e a Bíblia nos alerta para nós orarmos pela paz de Israel. Senhor amado, nós nos lembramos da Tua palavra, que um dia o Senhor separou o Teu servo Abraão. Deus, quando era grande a incredulidade na terra, mas o Senhor encontrou um que creu no Senhor, e o Senhor deu a ele um crédito, Pai, na fé, e ele é conhecido como nosso Pai na fé. E foi desse homem, que é chamado de amigo de Deus, aleluia, que o Senhor criou a nação de Israel, a nação santa, um povo escolhido pelo Senhor. Deus, essa nação, que dela veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós aqui, como povo escolhido, como povo lavado e remido pelo sangue de Cristo, nós estamos aqui cumprindo a Tua palavra. Nós estamos intercedendo pela paz em Israel. Meu Pai, sempre se levantou inimigo contra a Tua nação, mas o Senhor sempre interveio, ó Pai, garantindo a vitória ao Teu povo. E hoje não é só os israelitas que clamam, mas a igreja do Senhor que pede: Senhor, intervenha, Senhor, contra os inimigos de Israel, e dê a vitória ao Teu povo, e dê vitória a esta nação santa do Senhor. Dê paz, meu Deus, para Israel, dê paz para Jerusalém, porque, Senhor, ali o nome do Senhor reina, ali, Senhor, está, ó Pai, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Foi dessa nação que se levantou profetas, foi dessa nação que se levantou homens, juízes e reis escolhidos pelo Senhor, que mantém, Senhor, a vitória no mundo, Senhor, através de Jesus Cristo. Dê, Senhor, paz para Israel e dê paz para Jerusalém. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Nós estamos hoje aí, diante disso tudo, não deixe de orar, sabe? Declarar a mesma vitória do Senhor. É um momento assim muito delicado que o mundo está passando, né? A gente precisa, quem puder ir acompanhando mesmo, ali com o Lamartine, né? Ele tem trazido bastante informações. O Geraldo hoje compartilhou também um vídeo no Face, muito esclarecedor sobre a palavra Hamas, o local Palestina. Então vai trazendo conhecimento, a gente vai entendendo melhor o que está acontecendo, para a gente não ficar à mercê, né, do que as pessoas, mas a gente precisa ter entendimento, e a palavra vai se cumprir, né? A gente tem que estar preparado. Quando a gente fala da nossa botija está cheia, a gente está ali próximo do Senhor, cheio da presença dEle, porque as coisas vão acontecer e não tem jeito, né? Aleluia por isso, né? Que a palavra de Deus vai se cumprir. Meus irmãos, nessa semana que passou, nós aprendemos sobre obediência, ali com Samuel, né? Nós passamos aí o livro de Samuel, o chamado dele, a obediência dele, até hoje foi o cumprimento, então, do chamado profético dele ali, né? Foi desafiador, não foi fácil ser obediente. A gente conhecendo a história de Samuel, muitas vezes é difícil a gente obedecer, porque obedecer, a maioria das vezes, é fazer aquilo que a gente não concorda, ou aquilo que a gente não queria fazer, mas a gente obedece a quem manda. Então, quando nós tivemos a aula semana passada, falando do senhorio de Cristo, a gente entender, a gente não tem que concordar, a gente tem que obedecer. Né? O Senhor é o Senhor, Jesus é o Senhor.
Se Ele falou obedeça, que vai ser melhor para você e para mim, para todo o reino de Deus, né? Então, obedecer sempre vai ser o melhor caminho. Então, nós aprendemos isso. Agora, hoje, nós vamos começar, então, uma semana aí, que tem muito a ver com até o momento que nós estamos passando, né? Momentos desafiadores. Quem tem passado luta aqui na sua vida pessoal? Na sua casa, no seu trabalho, nas finanças, com filhos, com doenças? Meu irmão, não poupa ninguém essa situação. E o tema de hoje é: podemos frutificar mesmo em guerra. Olha como, parece que a Evelyn foi inspirada por Deus mesmo, né? Para chegar hoje, essa aula aqui, né? Parece não, né? Nós temos a certeza de que é o Espírito Santo que vai nos guiando naquilo que nós temos que estudar e aprender aqui. Então hoje nós vamos estar trabalhando sobre frutificar mesmo em guerra. Dá para a gente frutificar mesmo nos dias difíceis. Aliás, eu acho que é nos dias difíceis que mais a gente se busca água limpa lá, né? Busca o Senhor, alimentar a nossa raiz, e aí o fruto vem melhor ainda. Amém, meus irmãos? Então agora os jovens vão sair com o Estevam, os adolescentes com a tia Rô, as crianças vão sair com a tia Soraya, e os adultos vão ficar aqui com a pastora Miriam. Gente, hoje, não podemos esquecer a oferta missionária, hein? Então, se você à noite puder, por favor, né, separar lá algo que não vai te prejudicar, né? Uma oferta para ajudar os nossos missionários que estão no campo. Amém? Pastora, eu vou pegar o outro microfone ali. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir a gentileza de todos os irmãos virem mais à frente, né? Ficar aqui mais pertinho. Já entendido. Pastor, o André, por favor, vamos ficar todos aqui. Assim nós ficamos mais próximos. Melhor para a gente ir. Nós vamos aprender juntos. Irmãos, enquanto você vem aí, queria só dizer que nós estamos aí com essa situação de Israel, né? E explicar, porque talvez você não saiba, mas, na verdade, o povo palestino não tem nada a ver com essa guerra. São os terroristas, né? O Hamas, Hezbollah, o Irã que está por trás. Mas o povo palestino está sofrendo tanto quanto o povo judeu. Pessoas inocentes estão morrendo. O que o Hamas faz, né? Pega o seu próprio povo, coloca como escudo humano. Eles fazem as suas organizações embaixo de hospitais e escolas. A hora que as bombas de Israel cair sobre os prédios, porque eles sabem que eles estão lá, vão morrer muitas pessoas inocentes. Então, por isso que Israel tem muito cuidado de ir para um ataque como esse, mas o que o Hamas fez foi algo muito terrível. Eles entraram pelas cidades ali das fronteiras, e tomaram 10 cidades. E sequestraram pessoas, entraram fardados como soldados israelitas, e as pessoas não sabiam, né, confiando que fosse realmente de Israel, eles sequestraram muitas pessoas. Então Israel quer retirar essas pessoas que estão lá, mas para isso vai precisar de uma grande operação. E você sabe, né, quantas pessoas, que o mundo, em muitos lugares, não é a favor de Israel. Então vamos orar, queridos, orar também pelos palestinos, porque Israel com os palestinos, eles têm amizade. Muitos palestinos trabalham em Israel, né? São pessoas que dirigem ônibus, pessoas que têm uma vida, né? Porque lá não tem emprego. Então eles vão para Israel ali. Então é um sofrimento muito grande, né? Não vamos achar que todo palestino odeia Israel, não é assim. O povo palestino, eles
amam Israel. Se você vai lá em Jerusalém, na cidade velha mesmo, você entra ali por dentro, nas ruas, tem muita gente vendendo de tudo que você vê lá. É como, vamos dizer assim, a 25 de março, né, para nós. E lá a maioria deles são palestinos. Sim. Sim. Sim, é um grupo terrorista. Então, amados, vamos estar orando mesmo para que Deus intervenha, né, e traga livramento, não apenas para os judeus, porque eles também estão morrendo, né? Morreu muita gente. Vamos abrir, amados, Juízes 5:31. Livro de Juízes 5:31. É o tema da nossa aula hoje. Juízes 5:31. Diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Aleluia. Amados, se você entrar aqui na história que antecede esse versículo, você vai ver aí, né, a história de Débora, a guerra que ela e Baraque entraram para livrar, né? É até interessante, nós estamos falando disso hoje, justamente no momento que Israel está vivendo essa situação. Para livrar o povo de Deus, que havia estado longe do Senhor, e por isso Deus permitiu que fosse, então, escravo, né? Por mais ou menos 20 anos de Jabim, servindo a Jabim, que por mais de 20 anos, nesse momento da história do povo, era terrível o tipo de aprisionamento que esse cidadão, vamos dizer assim, né? Ele oprimia de tal forma o povo de Deus ali, mas o povo do Senhor se voltando para ele, né? Deus levanta Débora como profeta do Senhor nesse tempo. E Baraque vai até ela, porque ela era não apenas profeta, mas ela era como uma juíza levantada por Deus para trazer direção ao povo. Então Baraque vai até ela e fala que ele gostaria de livrar Israel. E ele disse para que ela fosse com ele. Aí ela falou assim, que ela iria sim, mas que a vitória para o povo de Deus viria pela mão de uma mulher, não seria pela mão de Baraque. Então, e ali houve essa guerra, realmente, Deus deu a vitória ao povo, e o povo do Senhor foi liberto da opressão de Jabim, pela vida de Débora e Jael, que, né, estrategicamente, me fugiu o nome agora, entrou na cabana de Jael e ela colocou uma estaca na cabeça, Cícera colocou uma estátua na cabeça dele, uma estaca na cabeça dele, e assim essas duas mulheres livraram o povo de Deus. A mesma coisa ali que aconteceu, né? Débora, ela funcionou como alguém representando o Senhor no campo de batalha, porque pela vida dela como profeta do Senhor, Deus deu a vitória a Baraque. Assim como o povo de Deus lutava na época de Samuel, né? Samuel ia para as batalhas junto com o povo, porém ele ficava em cima do monte, com as mãos levantadas. Assim como Deus fazia com Moisés, quando Moisés também ia para as guerras e ele levantava as mãos, de repente ele cansava, né? Quinta-feira, inclusive, o Geraldo falou sobre isso, né? Aí o seu irmão Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés para que o povo prevalecesse.
Assim aconteceu aqui nessa batalha. Mas, amados, eu estou falando assim para você entender o contexto desse versículo. Na verdade, para nós hoje, o que Deus está dizendo? Que nós, o pastor Jefferson já deu aí uma abertura, que nós passamos pelas mesmas lutas. Talvez nós não enfrentamos as guerras como o povo de Deus, assim, fisicamente mesmo enfrentava, de ter que ir à luta, sacar da espada, enfim. Mas eu quero trazer você para uma outra visão da situação, que eu vejo que é bem propício, e eu vou ser bem sincero, eu tentei fugir um pouco disso, porque eu não queria entrar exatamente nesse campo, mas o Senhor me levou a isso. Que nós temos, você conhece, você sabe, nós vivemos em 2 mundos. Existe o mundo físico, que é esse aqui. Eu estou te vendo aqui, você está me vendo, estou falando com você. Mas existe o mundo espiritual, irmãos, e ele é tão real quanto o mundo físico. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter derrotas. E, inclusive, eu estava dizendo agora de manhã aqui para os irmãos, porque nós estávamos na oração, que o fato de você, ou eu, querer ignorar a realidade disso, ou não querer aceitar, ou porque não quer se envolver com essas coisas, Tem gente que tem medo do diabo, não quer se envolver porque acha que ele não vai encostar o dedo. Isso é um engano, irmãos. Não é porque você vai ficar quietinho no seu canto, eu não quero saber desse assunto, que a situação não vai apertar para o seu lado. E o pior disso, que a sua falta de conhecimento e ignorância com relação a essas coisas, o que vai acontecer? Você não sabe lutar. Você não sabe prevalecer na guerra. Você não sabe prevalecer nas batalhas. Porque não quer nem tocar nesse assunto. Então a gente precisa entender que existe um mundo espiritual. E a Bíblia, ela é recheada de exemplos. Então nós sabemos que existe Deus, existe os anjos, existe Satanás e seus demônios. E eles lutam constantemente, se é que eu posso dizer 24 horas por dia, porque o mundo espiritual é diferente do mundo físico, a questão do tempo em si. Nós vivemos no Cronos, mas o mundo espiritual é outro tempo, é a eternidade. Entende? Então, 24 horas por dia, você está sendo atacado. O que acontece que muitas vezes você não percebe? Pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, pela misericórdia dEle, porque você está debaixo da cobertura de Jesus, é que Deus te traz grandes livramentos e você nem percebe. Mas se a gente pudesse fazer isso, que eu vou falar agora, se nós pudéssemos conversar com o anjo do Senhor, que nos livra de tantas coisas, já pensou que ele ia falar? Você não tem noção, mas eu te livrei hoje, sei lá, quantas vezes num dia. Não é verdade? Porque isso é uma realidade. Então, nós estamos falando de uma batalha aqui que aconteceu, a Bíblia está relatando. Mas a nossa vida aqui, hoje, ela está totalmente ligada com o mundo espiritual. Quem acha que nossa vida não tem nada a ver com o mundo espiritual, no sentido que uma coisa é uma coisa, outra coisa, está totalmente enganado nisso. Porque, amados, antes de acontecer aqui, já aconteceu lá. Tudo que nós vivemos aqui, já aconteceu primeiro no mundo espiritual. Às vezes a gente vai atravessar uma rua, Deus nos dá uns livramentos. Mas, antes de Ele dar nos livramento aqui, Ele já nos livrou lá. Porque Deus sabia que Satanás ia atentar contra a nossa vida. Então,
eu quero falar com você aqui algumas coisas muito importantes hoje. Nós precisamos entender, irmãos, que agora nós estamos falando aqui, né, sobre frutificar, sobre reconhecer a necessidade de uma intimidade mais profunda com o Senhor. E nós só entendemos a realidade de tudo isso que eu falei aqui para vocês quando a gente tem intimidade com Deus, né? Através da oração, da leitura da Bíblia, do nosso devocional diário. Porque ou nós temos uma vida realmente fervorosa com o Senhor, de intimidade, uma vivência com Deus, ou nós vamos ser religiosos, certo? Porque o fato de vir à igreja não representa necessariamente que nós estamos bem na fita, né? Nós necessariamente estamos bem com Deus, estamos vivendo um cristianismo verdadeiro. Então eu quero falar com você aqui algumas coisas, te dar uma noção, porque eu não tenho condições de entrar nesses assuntos aqui totalmente hoje. Só vou te dar uma noção do que é, quem sabe num outro momento eu venho explicar para vocês sobre isso. Mas eu quero te levar para ler, né, Gálatas 6, nós vamos ler de 10 a 12. Então, nós precisamos entender, enquanto você acha lá, Gálatas 6, de 10 a 12. É um texto bastante conhecido. Nós precisamos entender que a religião ou a religiosidade não, irmãos, espera aí, é Efésios, me perdoa. Eu marquei errado aqui. É Efésios 6, de 10 a 12. A religião ou a religiosidade é um domínio, é um dominador, certo? E que atua não somente na vida das pessoas, mas dentro de muitas igrejas. Dentro das igrejas, né? Aqui diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Pastor Josa, a Bíblia do Senhor é a King James, né? O senhor quer ler, por favor, para mim? Diz assim: contudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Essa tradução é maravilhosa. Inclusive, depois eu vou até deixar já falado para os meninos lá, que a gente vai ler uns trechos aí da King James, que eu trouxe minha Bíblia aqui para ficar mais fácil. Irmãos, primeira coisa, a religiosidade, ele não atua sozinho, né? Esses principados, essas potestades, os dominadores, eles não atuam sozinhos, eles estão no mundo todo, eles não atuam sozinhos. Então, para que a religiosidade possa estar atuando dentro de uma igreja, ela começa
a ação dela, né? Ela vem atuando junto com o principado ou o espírito de Jezabel, o espírito da iniquidade e apostasia, e nós temos então também o da religiosidade. Então você percebe que é muito mais sério do que a gente pensa. E eu só vou assim dizer o que cada um faz, o que cada um é, para você entender. Mas como eu disse, a nossa aula hoje eu não tenho tempo de falar mais especificadamente sobre cada um, explicar para vocês. Porque senão eu teria que ter aqui 1 mês de aula, pastor Jefferson. Né? Eu tenho certeza que ia ter muitas curiosidades. Mas olha, o espírito de Jezabel, como que atua na vida das pessoas e na igreja? O que ela faz? Manipulação e controle, né? Manipulação, domínio e controle. Sedução e encantamento. Sempre deseja a liderança. Não aceita ser confrontada ou receber um não como resposta. O espírito de Jezabel é o maior responsável, ou a maior responsável, pelo matador de profetas na igreja. É Jezabel que faz isso. Ele derruba e destrói ministérios, manipula lideranças, contamina o coração do povo e ganha o coração das pessoas pela sua excelente exposição e narrativas. É plantador de divisão no meio da igreja. Age com partidarismo. É líder de facções. Quer sempre estar em evidência ou em proeminência. Será que a gente já viu isso? Né? Esse é o espírito de Jezabel. Religiosidade. Como que acontece com esse espírito? Atua no legalismo, superstição, né? Misticismo, coisas do ocultismo, por exemplo, porque não está só dentro da igreja evangélica, né? Vamos falar assim. Principal cultivador da idolatria, e a idolatria não precisa ser somente santos, né? Santo, aquele santo lá que, né? Você sabe o que eu estou falando. Incredulidade, intelectualismo, ocultismo, como já disse, age principalmente trazendo erro doutrinário. Faz com que as pessoas sirvam a Deus por causa de medo. Então, coloca medo de Deus no coração das pessoas. Tem medo, as pessoas têm medo da salvação. Pensam que assim, no sentido de perder a salvação. Por isso que elas vivem naquela obrigação que lhe é imposta. Porque coloca no coração das pessoas que ela só será salva se ela agir de determinada maneira. E, na verdade, nós sabemos, irmãos, que por mais que nós façamos, nós nunca vamos merecer salvação. Foi a graça de Jesus. Foi o sangue derramado, o preço que Ele pagou. Essa semana Deus me deu uma revelação da palavra que eu gostaria de uma hora compartilhar com vocês. Mas se eu começar aqui, não vai, é outra aula a respeito disso. Eu tinha uma dúvida sobre um determinado assunto e comecei a falar, Senhor, eu preciso, como que é isso, né? E aí eu estava lá estudando para fazer a aula hoje. Eu abri a Bíblia, de repente Deus trouxe o versículo na minha frente, em minha mente. Eu entendi de uma forma que uma hora eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas hoje nós estamos falando de outro assunto aqui. Então, faz com que as pessoas venham agir para elas pagarem, como se elas pudessem pagar o preço da sua salvação. A religiosidade age no ritualismo, no engano, na apatia espiritual. O que ele faz?
traz a morte espiritual. Iniquidade, espírito de iniquidade. Pecados geracionais e pecados que são perpetuados na família e na vida da pessoa que não se arrependeu. Então, a iniquidade é um tipo de espírito que ali entra, todos os demônios entram assim, né, amor? Irmãos, a porta aberta é o pecado, certo? Mas o espírito da iniquidade, ele vai de família em família, ele é geracional, né? Por isso a Bíblia muitas vezes fala da raiz da iniquidade. Então, é uma coisa que vem de pai para filho, pecados que são cometidos lá, que não tiveram arrependimento, os filhos vão repetir, os netos vão repetir, e assim vai. E acaba que a pessoa está sempre sendo escravo de Satanás, tendo uma vida, muitas vezes, destruída. Não consegue vencer em áreas da sua vida, por conta de coisas que não tiveram arrependimento. Então, é assim, olha, pecados geracionais perpetuados na família e na vida da pessoa que não foram levados a Deus e não tiveram arrependimento. Então, eles abrangem a cadeia de autoridade, passam de pai para filhos e, através desse espírito maligno, se perpetua na vida das pessoas os pecados de imoralidade, vícios, mentiras, enganos, enfim, todos os demais. E o que acontece, né? Então, se transforma em culpa e transgressão. Agora, a apostasia é um espírito. O que é apostasia? A palavra fala muito sobre isso nos tempos do fim. A apostasia sempre existiu, irmãos, na Bíblia. Mesmo nos tempos lá de trás. Por quê? Porque a apostasia é o divórcio de Deus. É o afastamento de Deus, é a negação da obra da cruz. É quando a pessoa, né, já pertenceu a Cristo, já esteve no meio da igreja, já recebeu os dons espirituais, já vivenciou, e ela, né, sai dos caminhos do Senhor, por conta de pecados também, vai saindo do caminho do Senhor, vai se esfriando, até o ponto que ela, com a sua vida, ela nega que o sangue de Jesus foi suficiente para trazer libertação sobre ela. Porque se ela já viveu, já experimentou e não se arrependeu, né? Estou falando aqui de pessoas que cometem os mesmos pecados todos os dias e não se arrependem. Então chega num ponto, aí nós falamos da apostasia imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? É negar que o sangue de Jesus é suficiente para salvar essa pessoa, para redimi-la. Então, isso é o esfriamento da fé, o divórcio de Deus e também morte espiritual. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Desses principados e potestade e os dominadores do mundo tenebroso, né? Eles atuam tem um comentário aqui na King James, que fala que eles atuam na economia, na política, eles atuam na parte como que eu posso dizer, da cultura, principalmente da cultura, que abrange toda a sociedade. Sim. Então eles estão atuando aí, né, na economia, na política, na cultura, e estão, infelizmente, conseguindo muito êxito no meio das famílias, e algumas até cristãs. Sim, exatamente, está certo, pastor. Obrigado pela contribuição. E aí a gente entende, né, irmãos, o que realmente está acontecendo. Mas todos esses espíritos ou principados que agem na área de cada um, conforme o pastor aqui falou, eles estão trabalhando para quê? Qual que é a finalidade deles? A destruição das pessoas, da família, da igreja, para quê? Para que não haja continuação, né,
na pregação do Evangelho, para que as próximas gerações não conhecem, não falem nada sobre Deus. Sempre foi a intenção, né? Então, eles não querem que haja um futuro para as coisas do Senhor, para Deus, para a igreja de Cristo. Eles querem isso. É a finalidade. É o que Satanás quer fazer. Então, amados, como que esses espíritos malignos, esses principados e potestades vão entrar na vida das pessoas? E aqui eu quero começar a dizer a você que nós vamos falar da nossa vida pessoal, né? Que a gente está falando sobre frutificar e sobre ser igreja. Então, esses espíritos, eles encontram brechas abertas na vida das pessoas, e a brecha, como eu já disse, é o pecado. Escravizam, roubam a felicidade, o futuro, e eles fazem com que as pessoas não tenham mais alegria e expectativas, né? Ele rouba isso da pessoa. As pessoas se tornam escravas. Então, por isso que é necessário, e a gente sempre insiste, na vida de intimidade com Deus, na leitura da palavra, no conhecimento da palavra, para que a gente não venha ser presa fácil de Satanás. E a oração, irmãos, porque se o crente estiver orando, né? Se ele estiver buscando, estiver orando, ele não vai cair. Porque Paulo nos ensinou muito, né? E estudando sobre essa lição, eu li bastante sobre Paulo. E eu pensei, meu Deus, esse homem acho que não era desse mundo. Ele era demais, as coisas que ele escrevia, era demais. E ele falava sobre a luta, né? Da carne, da alma e do espírito. Então, dentro de nós, cada um de nós, infelizmente, irmãos, por conta da contaminação do pecado lá no Éden, nós já nascemos com faltando um parafuso, né? Que é voltado para o pecado. Então a semente do pecado já estava em nós. E aí, quando Jesus vem na nossa vida, que a gente rende nossa vida a Cristo, nosso espírito antes, que estava morto, não tinha comunhão com Deus, porque a gente não tinha conhecimento da palavra do Senhor, mas agora o Espírito do Senhor veio em nós recebemos Jesus, fomos convencidos pelo Espírito Santo. Então, né, você sabe, nós somos espírito, alma e corpo. Então, a nossa carne, ela não se converte. A nossa alma também não, ela dá trabalho. Mas o Espírito, que veio de Deus, mas estava inativo antes de termos Jesus, quando o Espírito Santo entra em nós, através da nossa confissão a Cristo, naquele mesmo momento, nosso espírito é vivificado. E aí, tudo que nós recebemos de Deus, toda a comunicação de Deus acontece em nós através do Espírito. Porque o Espírito Santo, naquele momento, ele se assenta sobre nosso espírito. E nós passamos a ter vida espiritual. Então, é através do nosso espírito que Deus se comunica conosco. E quando lemos a palavra, quando estamos orando, é através do nosso espírito que somos vivificados e somos fortalecidos. Amados, no momento que recebemos Jesus, Deus nos dá uma porção do seu Espírito para que a gente permaneça na fé, para que a gente continue a caminhada, para que a gente não desista. Porque o Senhor Deus sabe que serão muitas investidas do inimigo, muitos ataques. E que não é fácil para a pessoa que estava lá no mundo, antes de ter Cristo, continuar na fé. Quantas vezes a gente escuta, eu mesmo já ouvi muitas vezes isso, você com certeza também. Antes de eu ser crente, tudo ia bem, foi só eu vir para Cristo que começou a acontecer um monte de coisa. Quem já ouviu isso aqui? Não é verdade? Por que acontece isso? Porque Satanás
ele trabalha para tirar a pessoa, né? Se não tivermos uma vida de oração, uma vida de busca, de compromisso com Deus, de leitura da palavra, de comunhão com o Senhor, amados, nós não prevaleceremos. Agora, o perigo que acontece, por isso eu quis explicar para vocês o que é o espírito de religiosidade. Eu posso estar dentro da igreja, estar frequentando, fazer tudo isso que eu estou falando, orar, ler a Bíblia e tudo mais, e me tornar um religioso. O que é um religioso? Explicando mais para você entender, individualmente falando. Você lembra lá dos fariseus? O que eles faziam, irmãos? Como que era a vida deles? Os doutores da lei. Ensinavam a Torá, mas não praticavam. E o que eles faziam? Acusavam os irmãos. Olhava a vida dos irmãos e falava, ele não está fazendo. Por isso que eles detestavam Jesus. Cadê o microfone? Deixa eu falar fora do microfone. Sim, pode fixar. Agora você fala. Estava comentando aqui com a pastora Miriam, que quando se fala de corpo, alma e espírito, e até é uma coisa que, quando você fala assim lá em João 4, o Pai procura adoradores que adoram o Espírito em verdade. Como é que é isso, né? Como é que é isso? Onde é que está? Fica olhando para mim, procurando onde é que está isso. Mas se você fazer uma coisa da minha cabeça, tá? Vamos pensar assim, primeiro andar, vamos pensar num prédio, o elevador no primeiro andar, no térreo, o corpo natural. Segundo andar, segundo nível, a alma. O terceiro andar, o andar do espírito. É um nível, um terceiro nível que a gente precisa estar caminhando. É lá que o espírito age. É lá que você percebe Deus agindo. Sabe, o Pai procura adoradores que subam até o terceiro andar. Sabe, que externo, está tudo lá. Exatamente. Exagerei? Vocês Não, concordam? mas você já foi um pouco além da minha aula, mas agora eu vou voltar um pouquinho. É o seguinte, irmãos, para a gente ir rápido, que eu estou vendo o relógio ali, ele está me deixando nervosa. É assim, meus irmãos. Estava dizendo para vocês que o fariseu, o religioso, certo? Primeira coisa, ele pensa que ele tem Deus. Aí ele critica os outros que não fazem a mesma coisa que ele faz, porque ele vive rigidamente dentro da lei. Ele critica. Ele não tem compaixão. E ele acha que porque ele faz tudo certinho, ele anda certinho, ele não erra uma vírgula na cabeça dele, né? Que ele tem mais direito à salvação do que o outro. Ele não tem misericórdia. E ele vive praticando uma vida que aos olhos das pessoas não tem erro mesmo. Só que ele é como Jesus falou, sepulcro caiado. Porque, é como eu disse para os irmãos, não é por nosso merecimento. Amados, nós não merecemos realmente nada. Se nós tivéssemos que merecer que fosse uma vírgula de Deus para conseguir a salvação não é por causa do nosso merecimento, pelo que nós fazemos. Não é porque eu sou boa ou você é bonzinho. Não é porque eu vou lá todo mês e entrego uma cesta básica, dou dízimo. Não é por causa disso, irmãos. A salvação é por causa do amor de Deus por você. A fé.
Efésios 2:8 fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente, pastor. Então, irmãos, é muito perigoso a gente estar dentro da igreja e nos tornarmos com o tempo um religioso, sempre fazermos as mesmas coisas e não fazermos mais por amor, só porque a gente acaba se tornando, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. O queijo, quando você deixa muito tempo guardado lá, ele fica, como que tem um nome? Não é curado. Quando ele estraga, fica com gosto rançoso. A gente pega um ranço, assim, um negócio que começa a ficar ruim diante das pessoas. Porque, sabe, queridos, o que a gente não pode perder é o fervor do coração. Quando a gente está no Senhor, tudo se faz novo. E dia a dia, nós temos que ter uma vivência com o Senhor espiritual. Mas Deus, Ele nos deu algo que... E não deve ser nada por imposição. Eu não tenho que cumprir... a igreja, ela não é uma empresa, né? Que eu tenho que fazer tudo, cumprir aquele objetivo no dia, vamos dizer assim. Eu tenho que trabalhar, fazer tudo. Não é isso, a igreja é diferente. Não tenho que bater meta, né? Isso quer dizer, depende do ângulo que você vê. Que a gente deve anunciar a palavra, né? Mas eu quero dizer no sentido assim de que, por conta de nos tornarmos muitas vezes, a pessoa pode se tornar um religioso dentro da igreja, né? Fazendo tudo, vivendo como se tivesse sendo um bom crente, mas de repente é alguém que a lâmpada já apagou, né? Que foi embora, que não tem mais. Amados, você viu que Sansão, como que aconteceu com ele? Deus deu a ele, ele foi separado por Deus antes dele ser concebido. E ele não era qualquer separação, assim como Samuel. Samuel também aconteceu isso. O voto de Nazireu, de santidade, que voto de Nazireu é voto de santidade, né? Antes deles nascerem, Deus separa. Mas o que Sansão fez? Né? Nós essa semana estudamos sobre Samuel e vimos a obediência dele em tudo que Deus falava, ele procurava fazer. Mas Sansão não, ele, ao longo da sua história, ele sabia que ele não podia fazer determinadas coisas, porque era o voto que havia sido feito, Deus o havia separado para algo específico. Agora, Deus separa todos dessa maneira? Não. Mas todos fomos chamados à santidade, ao temor. Mas ele, com o longo do tempo, ele foi se contaminando. Agora, a presença de Deus saiu logo? Não. Mas quando ele contou, né, finalizou, porque ele foi se contaminando com mulheres, com isso, com aquilo, ainda ele tinha sua força. A hora que ele conta para Dalila a questão do seu cabelo, aí ele nem percebeu, pastor Rui, que o Espírito de Deus havia se retirado. Então, muitas vezes pode acontecer isso conosco, porque os dons de Deus na nossa vida é sem arrependimento, a Bíblia fala. E por isso a gente vê por aí tanta gente operando em dons, mas Deus já não está presente. Deus já não está presente. Mas, quando que Sansão foi perceber que ele estava sem o Espírito do Senhor, já não tinha força? A hora que ele foi preso. Porque é assim que Satanás faz. Né? Então, o perigo da gente começar a colocar, brincar com o pecado, achar que a gente prevalece sobre ele,
E é a mesma coisa de uma pessoa que foi recuperada, vamos supor, de um vício. O pastor Rui vai saber falar bem sobre isso. E a pessoa acha que agora ela está livre, não tem mais perigo. Aí ela começa a ir em lugares onde tem bebida, por exemplo, para quem tem problema com bebida. Ah, mas isso não me afeta mais. Até que um dia ela vai experimentar um golinho. Certo? Aí já era, né, pastor? Se tornou presa de novo. Então, amados, é isso que eu quero dizer para você. Que a nossa vida espiritual, ela é assim. Nós vamos frutificar, vamos prevalecer nas batalhas. E eu quero te trazer a seriedade do que é o mundo espiritual. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós precisamos estar realmente vivos diante do Senhor, com uma vida espiritual realmente fortalecida em Deus, porque os ataques sobre nós, às vezes a pessoa não tem consciência disso, e Satanás vai preparar pratos, lugares, ele sabe aonde que é a nossa falha, a nossa deficiência, onde nós podemos cair, ele sabe. Então ele vai preparar situações para que a gente caia naquilo, para que a gente dê um deslize. E às vezes, dependendo do deslize que a gente vai dar, não afeta só nossas vidas, afeta a nossa família, a nossa descendência. Como nós vimos sobre o espírito de iniquidade. E Deus, Ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito de escolher. Eu posso escolher servir a Deus ou não. Né? E eu quero pedir para você abrir Eclesiastes 7:8. Irmã Soraya. Eu tenho trabalhado com jovens na escola, no ensino médio. E lá onde eu trabalho tem muito jovem assim, em situação até de risco mesmo, assim, né, da própria vida. E então as minhas aulas, como elas são até de sociologia, filosofia, então contribui a gente muita conversa, né, muito diálogo. E esses tempos eles têm me procurado muito, porque todos eles ali têm isso aí que a irmã falou, assim, esse envolvimento com a palavra de Deus. A gente já percebe, mas muita liderança ali no bairro, são pastores que às vezes, um líder que se levantou e não teve um curso nem nada, abriu a igreja e daqui a pouco já se prostituiu e foi embora, sabe, assim, muitos maus exemplos espirituais. Então, esses jovens têm muito problema com Deus, né? E também tem muita droga ali, tem muito... Eles, assim, jovem já tem essas coisas, né? Mas ali é muito intenso mesmo, muito. Ali é onde eu estou. Então, eu percebo eles assim, oscilando, né? Brilhar Cristo, mas como? Se ali o meu contexto é muita treva, palavrão, muitas coisas assim. Né? Então, aí esses dias, a menina, teve uma aluna que falou assim, eu estou cantando na igreja. Mas aí ela fala palavrão, aí ela é fofoqueira. Aí o outro fala assim, mas como que você pode fazer isso se você está, né, você é a maior fofoqueira da escola? Então, eles ficam nessa luta, assim, Cristo, o mundo espiritual e o terreno, o tempo inteiro eles oscilam, sabe? Aí daqui a pouco eles cantam uma música de Jesus e eu falo... Não posso falar muito, mas eles me procuram muito para conversar sobre Jesus. Então, aí eles falam, mas eu estou tendo muita dificuldade, porque eu quero muito estar na igreja, mas eu quero muito também as outras coisas. Então, é muito difícil ali eu acredito que na nossa vida, colocando assim, na nossa vida com Jesus, é essa luta que a irmã está falando, né? Dos pratos que vêm, das coisas que são sutis. E para eles, jovem, então, é muito mais difícil ainda. Eu percebo essa dificuldade
que eles têm de permanecer em Jesus, sendo que todo mundo, o fluxo está indo para lá, né? E eles têm que nadar eles têm que ir na contramão. É uma escolha, irmã Soraya. Justamente o que nós vamos falar aqui. É uma escolha para que a gente viva no domínio do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Ali que fala lá a respeito as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então isso faz parte da vida cristã. E realmente os pratos vêm. Satanás oferece, ele sabe. Mas aí é que entra o nosso posicionamento. Agora eu sirvo a Cristo. Eu não vou mais participar disso, né? Eu queria então ler aqui com você, amados. Na verdade, eu vou pedir para os nossos irmãos lá colocar a tradução da King James. Nós vamos ler de Eclesiastes 7. Aqui você já vai começar a perceber o que é a vida cristã. Então, eu mostrei a religiosidade, agora eu quero mostrar a vida cristã, tá bom? Nós vamos ler alguns textos. Aliás, eu trouxe assim, muitos textos para a gente ler, para nós entendermos o que Jesus falou a respeito da vida cristã. Mas eu quero primeiro ler esse aqui, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena. Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 8. Eu vou ler aqui na tradução da King James. Diz assim: a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. Em outra tradução vai dizer do que o início delas, né? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. E a paciência vale mais do que a arrogância. Porque eu posso começar bem e terminar mal, né? Não permitas que a irritação tome conta do seu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como as muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete, ou seja, pense. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Então, o que está dizendo aqui? Que nós vamos viver dias bons e dias maus. E isso é a vida do cristão, né? Nós vamos viver. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou da vida longa, apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte? É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática, presta atenção nesse versículo, a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem de ti. Assim não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Esse Salomão era muito, muito bom. Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria e pensei: estou decidido a tornar-me sábio, mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance.
o homem mais sábio do mundo, falou isso. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Quer ser humano terá a capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer e raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes ardilosas é mais amargas que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Eu quero assinalar aqui essa parte B desse versículo. E eu vou terminar aqui esse texto. Presta atenção nisso que ele falou aqui. Ele está falando de várias coisas, falando da mulher, mas eu estou querendo dizer a você a respeito do pecado, tá certo, irmãos? O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, do pecado, da mulher no caso, mas do pecado. Mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Vai cair na mão de quem? De Satanás e seus demônios. Então, isso é para a gente entender como funciona, né? Amados, vamos partir aqui para o final da nossa aula. Então, eu quero pedir para você fazer uma tarefa de casa, porque não vai dar tempo da gente ler tudo aqui. Livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse capítulo 5 aqui, irmãos, eu quero pedir para você ler na sua casa, por favor. Leia hoje, tira um tempinho para você ler, até o 48. Porque o Senhor Jesus dá umas instruções muito boas aí a respeito do que é ser cristão. Porque uma coisa é você ver no Antigo Testamento, né? Nós falamos ali algumas palavras de Salomão. Agora eu quero que você leia, para você entender o que Jesus considera um verdadeiro cristão. E nós precisamos, então, concluindo aqui, né, permitir que o Espírito Santo venha nos moldar. Para que nós possamos frutificar, para que nós possamos ser aquilo que Deus quer e entender, queridos. Como a gente viu Salomão falar, que todos os dias da nossa vida nós vamos ter momentos de lutas, de dificuldades, de provas, mas a gente não precisa ser derrotado nisso. Nós podemos ser vencedores. Podemos ser, conseguirmos prevalecer nas batalhas, desde que nós tenhamos entendimento de como prevalecer sobre elas. E como que vem esse entendimento? Através da oração, da busca de Deus, né? O Espírito Santo vai nos ajudando. Então, quando a gente está realmente voltado para Deus, através disso nós vamos entender que a gente não faz nada na nossa própria força. Nós nem temos condições disso. Não é nada na força do nosso braço, mas o Senhor nos convida a contar com Ele, com a presença maravilhosa do Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero ir com você em João,
16:33. Nós vamos ler alguns versículos aqui rapidamente. João 16:33. Se você visse o tanto de versículos que tem, que Jesus fala a respeito, para que nós tenhamos ânimo, você ficaria surpreendido. Eu separei alguns aqui. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Mateus 14:27. Diz assim, Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós falamos um pouquinho ali, lemos o texto falando a respeito de sermos sal e luz, né? Então lembre que nós precisamos buscar ser e ter o fruto do Espírito. E aqui o Senhor está dizendo que nessa luta diária da nossa vida, como cristãos, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, todos os dias. E buscar frutificar, irmãos, não é fácil, né? Dar frutos, mas é uma ordenança do Senhor. Eu quero falar para você que a gente teria vários versículos para ler a respeito disso, mas vamos agora a João 16:7. O Senhor nos deu uma bênção maravilhosa para que a gente possa prevalecer e, na fé, continuar firmes. Ele disse: todavia, João 16:7, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. João 14:16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus falou isso, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conheceis, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o Senhor foi, mas Ele deixou o Espírito Santo. Conte com o seu amigo Espírito Santo para te ajudar todos os dias na sua vida. Agora, a vida cristã, ela também é para nós renúncia do nosso eu. Lucas 14:27. Lucas 14:27. O Senhor Jesus falou. Eu vou ler o 26 também, 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10:38. Mateus 10:38. Diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Paulo, Gálatas 6, 14 e 17. Gálatas 6, 14 e 17. Diz assim:
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse foi o Paulo, o que ele disse. Por isso que eu disse, né? Acho que ele não era desse mundo. Amados, precisamos compreender que mesmo estando em Cristo, enfrentaremos lutas, dificuldades, problemas diversos, mas o Senhor sempre estará conosco. Mateus 28, 18 a 20. Já estou acabando, viu, pastor Jefferson? Mateus 28, 18, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, autoridade. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero ler com você 3 versículos para nós terminarmos agora. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Esse versículo eu me lembro, não sei se o pastor José estava comigo, quando estávamos tendo uma aula do IFC, foi o pastor Álvaro. Ele começou com esse versículo. E ele disse: é o versículo que eu vou deixar para essa aula. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Aqui. Aleluia. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Jesus falando. E você possa ficar com esse texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, amados? Vamos frutificar? Vamos permanecer firmados? Vamos entender contra quem nós estamos lutando? E que a nossa luta diária não está distante do nosso Deus. A nossa luta diária, amados, tem nome, né? Eu sei que tem coisas que a gente sofre por consequência dos nossos atos. Mas Satanás, ele luta para nos destruir. Vamos evitar vivermos no espírito da religiosidade. E vamos viver uma vida viva diante do Senhor, de sal e luz, de alguém que vive para buscar o Senhor e tem o coração queimando por Jesus. Isso é ser cristão, né?
Que nós não venhamos ser como o Senhor. Isso nesse assunto aqui, a hora que eu peguei para estudar isso, eu falei, meu Deus. Né? Quando o Senhor fala lá com as igrejas de Apocalipse, uma delas ele diz, você deixou o seu primeiro amor. Então, amados, duas coisas. Não deixa morrer o amor por Cristo que está no seu coração. E não deixa a sua luz se apagar. Não deixa que o Espírito morra dentro do seu coração. E que a gente venha fazer as coisas simplesmente por fazer. Não. Nós fazemos o que fazemos e vivemos o que vivemos e continuamos a fazer assim, porque nós temos um objetivo maior. A gente sabe que a gente não merece, como eu falei hoje, mas é por causa dele. Porque a gente canta aqui, né? Tu és o único, não existe outro amor no meu coração, não cabe outro amor no meu coração, na minha vida. Vamos viver assim, meus irmãos, independente da idade que nós tenhamos, porque Jesus, Ele não merece nada menos que isso, né? Que por mais que a gente faça, a gente entregue a nossa vida ainda é pouco diante de tudo que Ele fez por nós. Mas a nossa vida só tem razão de existir por causa do Senhor. Que Ele seja a verdadeira motivação do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor nos faz entender a Tua palavra. E eu te agradeço, Pai querido, nesta manhã, pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmão que deixou o seu lar, a sua família. Obrigado, Pai, que esta palavra permaneça viva dentro de nós, que ela possa, Pai, produzir frutos no nosso coração. Eu peço isso no nome bendito e poderoso de Jesus. Espírito Santo, continua a nos ensinar como agradar o noivo, como viver para Ele. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você sabe que durante a aula só me veio aquela música, Eu Não Vou Parar. Lembra que a gente tinha, né, de terça-feira aquele estudo, né? E as lutas vêm para nos brecar. O inimigo quer que a gente não fale de Jesus, ele não quer que a gente dê frutos, né? Então vem as lutas para nos brecar. Mas eu vou cantar diante das lutas essa música, Eu Não Vou Parar. Amém? E vou desafiar você também. Canta essa música, vem no meio da luta e continua dando frutos, viu? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? O marido, eu vou pedir para você dar o microfone para o pastor Rui. O senhor nos dá a bênção, pastor Rui? Orar pelo nosso domingo. E lembrando que hoje, às 18h30, temos nosso culto da família. E hoje nós temos aí a oferta missionária. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja e nos mostra, Senhor, o caminho que devemos andar. Nós Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. Vamos voltar para os nossos lares com a Tua bênção, com o Teu cuidado e que tenhamos uma vida debaixo da Tua graça. Pai, como igreja nós oramos pela paz em Jerusalém. Ó Deus, que a bênção do Senhor reflita sobre aquele povo, Senhor. Somos irmãos, somos pessoas amadas do Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder e dá a Tua bênção. Tudo está debaixo da Tua vontade e do Teu controle, inclusive as nossas vidas aqui como família. E assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a presença e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Recebe dois.